Bom dia, professora. Hoje é 26 não, 24/9. Aí eu vim aqui apresentar o meu trabalho de oral escrita. Meu nome é Reginaldo. Aqui no PowerPoint do computador já está aberto. Eu fiz o trabalho sobre linguagens. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, fica melhor para mim ver também. Sobre linguagens. Verbal, não verbal. Aqui é a capa que eu estou te mostrando. Deixa eu ver se fica melhor assim. Aqui é a capa que eu fiz. É o reflexo de algumas pessoas dialogando, conversando ali sobre algum assunto. E aí está escrito, né? Tipo de linguagem: verbal, não verbal e mista. Aí eu vou sair daqui. Cadê? Dá pra ver aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí eu vou sair desse slide aqui, que é da capa, e eu vou para um outro slide, que eu acho que é o 6. Vamos aguardar para ele abrir. Não, não é o 6. Então, deixa eu ver, desceu 1. Lembrando que eu não entendo de informática, eu vou ter que. Também não é, vai ter o de cima. Eu vou ter que conversar, eu vou ter que fazer um curso. Fazer um curso de informática básica, de pacote Office. Mas como a gente trabalha e o tempo é curto, vou ter que fazer online mesmo. Eu já conversei com o Francisco também vai fazer, né? Tá fazendo. Aqui. Aqui é o texto. Aqui é o texto. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Tá? Aí. Deixa eu ver se eu mudar o negócio da câmera aqui, se vai dar certo. Dá não. Não muda não. Tipos de linguagem. Linguagem é o sistema através do qual o ser humano comunica suas ideias, sentimentos, seja através da fala, escrita ou de outros meios convencionais. Dependendo do conteúdo social em que a linguagem é produzida, o falante pode usar linguagem formal produzida em situação que exige o uso de linguagem padrão, conhecida também como norma culta, muito utilizada em reuniões, apresentações de trabalho. Linguagem informal, usada quando existem intimidades entre os falantes, recorrendo a expressões coloquiais. Agora, vamos falar sobre tipos de linguagem. Foi conversado sobre o que é linguagem e agora tipos de linguagem. Tipos de linguagem. Linguagem é aquela formada por palavras, seja escrita ou fala. Na linguagem do cotidiano, por exemplo, o ser humano faz muito uso da linguagem verbal para se comunicar. Os exemplos de linguagem verbal seriam o diálogo entre duas pessoas, um livro, uma carta, uma palestra. Linguagem não verbal é o tipo de linguagem em que não contém palavras, mas possui recursos visuais e sonoros. Exemplos de linguagem não verbais seriam imagens, placas, linguagens corporais, desenhos, gestos e apitos. Bem que apitos. Linguagem mista ou híbrida. Uso da linguagem mista ou híbrida. Linguagem mista é o uso da linguagem verbal e não verbal simultaneamente. Por exemplo, uma história em quadrinhos integra ao mesmo tempo imagens, símbolos e diálogos. Vamos falar um pouquinho aqui de linguagem verbal, né? É o que nós todos usamos no dia a dia, que são palavras, são conversas, diálogos, por exemplo, um jornal, um livro, uma palestra, uma reunião, um culto na igreja,
Em todo lugar tá verbal, né? Daí é notório. A linguagem não verbal já ela não contém palavras e nem o áudio para escutar o som. Então, a palavra não verbal, no caso aqui, são imagens, né, que não contêm palavras. Porque se a imagem contém palavras, aí já se torna uma mista, né? Porque ela vai ter imagem e vai ter a palavra escrita. Aí nesse caso aqui já se torna a linguagem mista. Mas temos muita linguagem não verbal também no nosso dia a dia que muitas vezes a gente não percebemos, né? Por exemplo, semáforo é uma linguagem não verbal. Quando você entra num prédio, algumas placas de sistema de incêndio, por exemplo, elas não são verbais, mas está explicando, como, por exemplo, escada, rota de fuga, vários caminhos ali a percorrer. Apitos também não são verbais, por exemplo, o agente de trânsito, quando dá problema no semáforo, o agente de trânsito fica lá, né, usando gestos e apitos, segue, para. Então isso também são linguagem informal, não verbal, gesto, aqui é linguagem corporal também, muito escrita também, a linguagem corporal, são gestos, são olhares que conversa também através entre si ali. Não é verbal, mas se comunica. Então é isso. E a linguagem mista, né? Que são os quadrinhos em desenho, por exemplo, é um exemplo muito bem citado aqui. E o placas também de sinalização, placas de trânsito, placas de. Ixi, é muito. É muita placa que tem, né? Desde que se use. Desde que se use a palavra e a imagem, ela se torna uma placa não verbal. Não, desde que se use a imagem e a palavra, ela se torna mista, uma placa mista. Então é isso aí, professor. Eu demorei muito tempo para te mandar porque realmente o meu entendimento da internet é muito fraco. Mas eu pretendo melhorar. Pretendo chegar mais além nos próximos meses. Tá ok? É isso aí, obrigado.